Tudo bem. Está bem. Já percebi. Obrigado. Obrigado. Podemos agora dar início à nossa conversa assim, mais ou menos informal, cada qual na sua casa ou local de trabalho, sobre a gestão autárquica em tempos de pandemia. Pandemia esta que tem vindo a massacrar toda a gente, por vezes, quase toda a gente tem vindo a sofrer com esta pandemia. Trabalhadores, todos os nossos habitantes, vizinhos, todos nós temos vindo a ver a nossa vida fortemente alterada. E eu gostava agora de começar por fazer uma breve apresentação do painel que vai falar aqui, das pessoas que aceitaram vir aqui falar sobre este assunto, que foram convidadas pela Juventude Socialista da Mares. E temos aqui o engenheiro Joaquim Barreto, muito boa noite, que é presidente da Federação Distrital do PS de Braga, deputado da Assembleia da República, também é presidente da Assembleia Municipal de Cabeceiras de Basto e foi presidente da Câmara também de Cabeceiras de Basto. Muito boa noite. Boa noite. Temos agora também aqui a nossa professora Palmira Maciel, que é professora de profissão, que é presidente das Mulheres Socialistas de Braga e é deputada também à Assembleia da República e também é vereadora da Câmara Municipal de Braga. Muito boa noite. Depois temos aqui também o Dr. Raul Cunha, que é médico de profissão, médico em FAF, de Medicina Geral, estou certo? E atual presidente da Câmara de FAF. Tendo sido também presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, de FAF, até 2004. Também acho que é importante realçar este aspecto, que também foi mandatário da candidatura de Jorge Sampaio à presidência da República em 1996. E desde então tem trabalhado com o Partido Socialista e lutado por as causas que valem a pena, né? Pelas causas que fazem a diferença. Também foi vice-presidente da Assembleia Municipal de 2005 a 2013, antes de se candidatar à Câmara. Por fim, temos o Pedro Costa, que é meu conterrâneo, um amarense, e que tem uma longa carreira e brilhante carreira na rádio portuguesa. Trabalha atualmente na Universidade do Minho, onde integra também a equipa da assessoria do reitor e foi candidato a presidente da Câmara de Amares pelo Partido Socialista, tendo sido eleito vereador da Câmara Municipal. É hoje o nosso vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal de Amares. Também foi presidente e foi reeleito há pouco tempo presidente da Valoriza, uma associação de renome aqui no nosso Conselho de Amares. E eu aqui, podendo já começar a falar, sem estar com muitos rodeios, podemos já começar a atividade já perguntando ao nosso engenheiro Barreto, presidente da Federação de Braga e deputado, a seguinte pergunta. Então, vou estar aqui com o guião no livro, mas vou tentar olhar só para vocês. Então, o senhor deputado foi autarca e, no seu tempo, responsável máximo da proteção civil durante o seu mandato. A minha pergunta é: qual é o papel fundamental que a proteção civil tem de ter em actuar na mitigação desta pandemia que hoje nos atormenta? Esta é a primeira pergunta, porque aqui o mais importante de tudo é mesmo proteger toda a gente de forma a controlarmos melhor esta pandemia da forma que nós melhor sabemos, não é? E com todas estas restrições que nós hoje vimos impostas, restrições chatas, mas necessárias, que nos foram impostas em todo o país, e alguns concelhos ainda mais gravemente, como é que a Proteção Civil pode atuar de forma eficiente e organizada com as suas limitações nos recursos humanos, como também, por exemplo, como sabemos,
e de que forma é que as câmaras municipais os podem ajudar da melhor forma. Boa noite. Eu queria cumprimentar os meus colegas de painel, o Dr. Raul Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Faf, começando para a minha direita, depois a doutora Palmira Maciel, deputada da Assembleia da República, que está aqui ao meu lado, e também Presidente do Departamento de Mulheres Especialistas, Igualdade e Direitos do Distrito de Braga, e o Pedro Costa, Presidente da Comissão Política Conselhia de Amaras e também vereador da Câmara Municipal de Amaras. E queria, depois desta saudação, agradecer ao Daniel Fernandes, enquanto secretário e coordenador da Juventude Socialista, o convite que me fez para estar aqui neste painel. E queria dizer que estou com muito gosto, não só pelo tema que estamos a discutir, a atualidade, a oportunidade do tema, mas também pelas pessoas que me acompanham no painel. Sinto-me orgulhoso, sinto-me honrado em participar neste painel com estas, neste caso, camaradas, embora o Dr. Raul Cunha não seja militante, mas isso não lhe retira a condição de socialista que o tem afirmado no dia-a-dia, ao longo da sua, digamos, do seu percurso pessoal e que o tem feito de uma forma exemplar. E depois desta saudação e do agradecimento, o Daniel coloca-me uma questão: qual é o papel da Proteção Civil e qual é o papel das autarquias num momento de pandemia? Eu penso que, antes de entrar propriamente na Proteção Civil, há aqui um dado que é importante e que nós, certamente, o Dr. Raul Cunha, dado que está no exercício de funções na atualidade, acompanhando toda a legislação que tem sido, portanto, neste momento, tem sido colocada, digamos, na ordem do dia, estará mais atual e poderá falar com mais propriedade de qualquer um de nós e também pela sua própria profissão de médico. Mas a Proteção Civil temos que ver ao nível municipal. Nós hoje estamos aqui, autarquias, o tema do painel é a gestão autárquica em tempo de pandemia. Eu quero dizer ao Daniel e aos meus colegas, a quem nos está a ouvir, que quando falamos de autarquias, falamos do poder público mais próximo dos cidadãos. Isto é, nós temos municípios, câmaras municipais, o órgão executivo, assembleias municipais, o órgão deliberativo, e temos as juntas de freguesia e as assembleias de freguesia. Quando falamos de autarquias, falamos de poder de proximidade. E falar de poder de proximidade, está próximo dos cidadãos, está próximo das pessoas, é conhecer os problemas e é ter, digamos assim, uma gestão próxima. E uma gestão próxima é uma gestão proativa, não é reativa. Isto é, o Presidente da Junta procura informar sobre o dia-a-dia do que se passa na sua freguesia, o Presidente da Câmara também tem um contacto permanente com os seus autarcas, a não ser nos municípios grandes como Lisboa e Porto, porque ainda metem o carro na garagem, mas aqui, no caso de Faf, o Sr. Presidente da Câmara encontra pessoas na rua todos os dias, acontecia-me o mesmo. Portanto, nós temos uma gestão de proximidade. E essa gestão de proximidade é uma gestão de conhecimento, da informação. Eu queria dizer que isso tem uma mais-valia, é que não se reage, mas age. E também, já agora que falamos de pandemia, apesar de, na primeira fase, isto ter corrido relativamente bem em Portugal, porque correria bem se não tivesse morrido ninguém, isso é que correria bem, eu digo relativamente bem, agora não tem corrido tão bem, porque tem morrido mais pessoas, tem mais casos, mas quero dizer que nós temos a administração central, temos o governo, temos os serviços concentrados do Estado, mas há aqui um papel importante que tem que ser salientado. Se nós não tivéssemos um poder local, que foi uma das maiores conquistas de Abril, que é o poder local democrático, com a sua autonomia, nós hoje, se isto não correu tão bem na primeira fase, e agora também não tem corrido muito bem, se não fossem as autarquias, para onde é que nós estaríamos? Isto é, nós temos que, não só neste caso da pandemia, mas noutras situações, dada esta proximidade, dada este conhecimento das situações, dada a proatividade, esta proatividade, as autarquias têm sido muito importantes para
estar próximo das pessoas, ter não só uma intervenção de aconselhamento, procurar resolver problemas de índole social, também na área da saúde, também na área económica, porque nós temos a Comissão Municipal de Proteção Civil, que naturalmente tem uma função e que agrega um conjunto de entidades. O Sr. Presidente da Câmara é o Presidente, mas depois tem lá a GNR, tem lá uma entidade representativa das IPSS, tem lá a saúde também representada, tem lá os bombeiros voluntários, tem um conjunto de entidades que estão reunidas à volta deste órgão a nível municipal, que é a Proteção Civil. E, naturalmente, com as suas informações, com o trabalho em rede que é feito, nós hoje temos que dizer, Daniel, e estamos a falar aqui para jovens, porventura nos estão a ouvir, eu também os quero saudar, e não só, camaradas do Partido Socialista, o poder local, os autarcas, nossos camaradas, e mesmo que não sejam, nós temos que reconhecer o poder local em si, pode haver defeitos num caso ou no outro, pode haver menos atenção, mas o poder local foi determinante e continua a ser, foi e continua a ser determinante para atenuar os problemas da pandemia, as consequências graves que estamos a ter. Foi no primeiro surto, é agora neste, e tem-se visto aquilo que é, digamos, uma alavanca, um apoio às pessoas que, de alguma forma, sentem o conforto, sentem a solidariedade dos autarcas e, portanto, a gestão autárquica em tempo de pandemia, para terminar, é muito importante para aquilo que é o bem-estar, a segurança possível que os cidadãos podem ter. A Comissão Municipal de Proteção Civil é um órgão que existe, que apoia o Presidente da Câmara, que naturalmente o Presidente da Câmara, numa situação de emergência, pode até fazer requisição, digamos, dos meios que entender convenientes para atuar numa situação de emergência. Esta é a minha opinião, de uma forma muito global, depois podemos entrar noutros pormenores, mas era isto que eu queria dizer, daquilo que é o meu pensamento, a minha avaliação de tudo que está a acontecer neste país e daquilo que é o papel importante que as autarquias têm desenvolvido e que nós devemos prestar o nosso tributo, o nosso apreço e a nossa gratidão por tudo que tem feito para ajudar a minimizar os problemas da pandemia. Muito obrigado. Eu penso que toda a gente até concorda com o que o engenheiro Barreto, Joaquim Barreto, acabou de dizer. As autarquias realmente têm são um grande meio de comunicação, são a ligação que o governo poderá ter ou tem direta com os habitantes, e acho que cada vez mais, e entrando nisto, o engenheiro Joaquim Barreto disse, cada vez mais as autarquias são mais importantes, que o governo não faz nada faz, mas não faz tão bem ou tão eficientemente e organizadamente sem as autarquias, não é? As autarquias são mesmo essenciais. Entrando nisso, na importância das autarquias, na importância do poder local, eu gostava de me dirigir agora à Palmira Maciel, presidente da Juventude, não. Da Juventude já não tenho idade, infelizmente, mas presidente das Mulheres Socialistas de Braga. A pandemia da Covid-19 trouxe-nos inúmeros constrangimentos nos tempos atuais. Contudo, pode ter servido também para transformar determinadas mentalidades e mudar a forma como olhamos para a nossa sociedade. Também isto é uma espécie, e eu que estudo filosofia, isto é uma espécie de mudança do pensamento, ou pensar filosoficamente a olhar para esta pandemia é muito importante, para podermos mudar a nossa forma de olhar as coisas. E um tema que deve, hoje mais do que nunca, ser trazido para cima da mesa é o da descentralização, uma vez que sabemos de antemão que descentralizar é dar competências às entidades que estão mais próximas e com uma proximidade direta dos cidadãos, como o engenheiro Barreto também tinha acabado de dizer. Um fator que porventura podia ter feito a diferença em termos de gestão da pandemia, se houvesse ferramentas locais que permitissem aos nossos autarcas agir mais rapidamente. Doutora Palmira, acha que este é um tema que já vem tarde, que urge debater? O que é que urge debater da profunda e real descentralização? O que é que faz falta fazer? O que é que faz falta debater? O que é que faz falta às pessoas pensarem acerca
descentralização. Então, boa noite. Eu queria, antes de mais, cumprimentar os meus colegas de painel. Queria agradecer o convite ao Daniel, dizer que, na realidade, o painel está muito bem constituído, porque está constituído por um autarca atual, o Sr. Presidente da Câmara de Faf, por um ex-autarca e ainda Presidente da Assembleia Municipal, o engenheiro Joaquim Barreto, por um candidato que é vereador na Câmara Municipal da Mares, e eu queria, vou-vos falar mais, apesar de ter também alguma experiência autárquica. É evidente que, enquanto vereadora, não sou, mas já fui vereadora, no ativo e também na oposição, mas também estou muito marcada pelo meu trabalho enquanto Presidente de Junta. E o engenheiro Joaquim Barreto já aqui descreveu muito bem a questão do trabalho das autarquias locais, e eu sou suspeita porque eu ainda acredito na descentralização, acredito muito na descentralização. Eu, enquanto vereadora da Câmara Municipal de Braga, por isso, na altura, liderei o processo de transferências de competências na área da educação, e tenho a consciência que a educação no Concelho de Braga mudou muito a partir do momento em que o município tomou conta dessa transferência de competências. Foi muito aliciante, foi um trabalho muito bom também para mim, gostei muito, e por isso mesmo eu, por esse exemplo, tenho muita esperança na descentralização, e sou daquelas que acredito que, se na realidade a descentralização estivesse mais adiantada, eu vou deixar aqui uma série de desafios ao Dr. Raul Cunha e também ao Pedro, para que me ajudem também eu própria a perceber e a compreender o que é que se passa, porque é que a questão da descentralização continua ainda tão atrasada. E eu acredito que, como disse, a descentralização valoriza o poder local, envolve os cidadãos em todos os processos. A descentralização pode, ou melhor, tenho a certeza absoluta que não se esgota à escala municipal. Por isso, tem que também passar às juntas de freguesia, porque nós, durante a questão da pandemia, assistimos a câmaras que, na realidade, se desdobraram em trabalhos, mas também assistimos a juntas de freguesia que também se desdobraram em trabalhos sem meios nenhuns, e por isso mesmo eu acredito plenamente que a descentralização seria um excelente instrumento, e hoje, estando mais próximos, se calhar ajudava a atuar de uma forma mais eficaz, conforme disse o engenheiro Joaquim Barreto há momentos. Eu estive, por acaso, atendendo à minha presença na 14ª Comissão, que é a Comissão de Descentralização e do Poder Local. Estive aqui a fazer uma análise em relação ao distrito, e é estes dados que eu também quero aqui apresentar. É que, pelo conhecimento que eu tenho, em Amares, por exemplo, no Concelho de Amares, a única competência que está neste momento já descentralizada são as áreas protegidas. Mas se passarmos, por exemplo, a Barcelos, só temos a educação e também as áreas protegidas. Há concelhos que até ainda não aceitaram nenhuma transferência de competências, ou não têm sequer o processo de transferência de competências em curso. Mas se passarmos a FAF, e é por isso que eu também hoje estou aqui também para aprender, em FAF, o Sr. Presidente sabe, pelo menos eu tenho aqui anotado, que ele tem em curso já a transferência de competências a todos os níveis, exceto na área da educação e na área da saúde. De resto, todas as outras áreas estão, segundo informações, já em processo de descentralização para o município. E a questão que nos deixa aqui estes números, para não falar em todos os concelhos do Distrito de Braga, em que alguns nem sequer aceitaram ainda nenhuma transferência de competências, a questão que eu deixo aqui ficar é porquê? Porque é que eu sei que descentralizar não é simplesmente delegar. Para se descentralizar tem que se transferir competências, tem que transferir a responsabilidade, mas tem que se transferir essencialmente dinheiro e meios financeiros para que, na realidade, tanto as câmaras como as juntas possam concretizar esse processo de transferência de competências. E
há uma comissão de acompanhamento que também, conforme é o trabalho dela, não é? Tem feito esse trabalho de averiguar o que é que se passa e quais os constrangimentos, quais os medos dos autarcas, e é verdade que nós sabemos que o problema é, na realidade, um deles é a questão económica. E por isso mesmo, se o doutor Raul Cunha nos puder também ajudar e nos puder explicar quais são as dificuldades que ele tem encontrado na questão da descentralização e também os benefícios, o que é que no terreno, porque é isso que nós muitas vezes precisamos, por isso nós lemos relatórios, nós temos conhecimento na realidade do que se passa a nível nacional e a nível do distrito, mas não temos grande experiência neste momento do que se passa, porque não estamos na realidade na Câmara Municipal para saber, para dar conta desses problemas. Penso que o senhor doutor deixe-lhe já ficar aqui este esclarecimento. Até porque o Partido Socialista define no seu programa e tem metas e tem datas para, na realidade, a concretização desta transferência de competências. Nomeadamente, eu até fiz questão de trazer aqui uma série a título informativo, já foram desenhadas algumas propostas de atuação por parte também do Governo, em ligação com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação de Freguesias. Nomeadamente, é preciso promover mais reuniões e insistir com os autarcas, por isso negociar. E eu penso que um Presidente de Câmara, se tem a consciência que é um processo bom para a sua terra, para as pessoas da sua terra, então tem que negociar até ao fim, mas tem que ficar com essa transferência, por isso tem que lutar por aquilo que acredita que é bom para as pessoas que habitam no seu concelho. E por isso é que o Governo tem como uma das finalidades, na realidade, promover ainda mais reuniões e tentar, na realidade, perceber o que é que se passa. Eu até deixo ficar aqui esta questão: será que a cor política dos municípios está a interferir no processo? Ou seja, quando no Governo está um determinado partido e a Câmara pertence a outro, tem medo de assumir estes desafios, tem medo de assumir estas responsabilidades? Será que é preciso reforçar esta confiança entre o poder central e o poder local, reforçar ainda mais essa segurança? E eu penso que é isso que o Governo está a pensar fazer, na realidade, ir de encontro também aos problemas que neste momento são levantados pelas câmaras e depois ainda mais as juntas de freguesia, que na realidade têm ainda muito pouco. Ainda hoje também conversava, e falando um pouco sobre uma junta de freguesia, conversava com um presidente de junta que me dizia que tudo aquilo que ele andou a fazer e que até está a fazer agora nesta altura de Natal, porque quer ajudar as famílias, é tudo com dinheiros de outras rúbricas, porque na realidade ele não há dinheiros, o presidente de junta não tem meios para ajudar as pessoas mais do que aquilo que ajudou, e nós sabemos que durante o tempo agora da pandemia, juntas que se colaboraram na distribuição de alimentos, juntas que colaboraram até em levar os medicamentos à casa das pessoas, uma série de trabalhos que foram fazendo sem terem essa contrapartida financeira. E depois disto deixo ficar, sei que a seguir, e muito bem, a escolha das pessoas para falar. Eu sei que o senhor doutor nos vai ajudar também a compreender esta questão, passando de uma parte teórica para a parte prática, que é o que se passa todos os dias nas nossas câmaras municipais. Muito obrigada. Não sei se agora o Dr. Raul Cunha quer responder às perguntas da Palmira. Com certeza, muito obrigado. Antes de mais, permitam-me que cumprimente todos os colegas de painel, nomeadamente a ser deputada, e permita-me a diferença por ser presidente das Mulheres Socialistas
mas também o Sr. Presidente da Federação e o Sr. Deputado dos Engenheiros aqui em Barreto, e agradecer o convite que o Daniel me dirigiu para participar nesta conversa, que acho que é uma conversa que está entre amigos, que está aqui a acontecer. Indo direto ao assunto que me foi aqui colocado, que é a questão da proximidade, a questão do papel das autarquias, nomeadamente dos municípios, das câmaras municipais, mas também das juntas de freguesia, nesta relação de proximidade entre a administração pública e os executantes de políticas públicas e as pessoas, e os nossos concidadãos. Realmente a questão desta proximidade é decisiva. Aliás, ainda hoje eu participava numa reunião com a CCDR, que nos apresentava o seu plano de ação para o próximo quadro comunitário, e se salientava a importância decisiva que os municípios têm, e têm cada vez mais. E têm porque, desde logo, porque as pessoas assim o exigem. As pessoas, neste momento, não cuidam de saber, quando têm uma dificuldade, um problema, grande ou pequeno, não cuidam de saber se compete, se é da competência da Câmara ou não é da competência da Câmara ou da Junta de Freguesia, se é da competência ou não é. As pessoas batem à porta e querem o problema resolvido, e querem resolvido rapidamente. Ora, esta relação de proximidade com as pessoas é que nos, por um lado, gratifica, por outro lado, também nos empurra para a necessidade de podermos ter as competências legais que nos permitam executar as políticas que fazem falta e rapidamente poder atuar. O engenheiro Barreto falou da questão do Covid. Ora, o Covid é um bom exemplo. É um bom exemplo de como as autarquias têm esta capacidade, esta sensibilidade, por um lado, para se aperceber das dificuldades das pessoas, e depois esta capacidade de rapidamente porem no terreno as ações que fazem falta, quando o poder central, que está lá distante, lá longe, demora, pela sua inércia própria das questões burocráticas, a tomar decisões, e são decisões depois para todo o país, e são muito difíceis de concretizar. Quanto à questão que estava aqui levantada, que é interessantíssima, que é saber porque é que há alguma resistência de algumas autarquias quanto à assunção das responsabilidades na descentralização. E para explicar bem isto, deixem-me que situe o problema. A questão é que eu acho que a grande maioria, não foi esse o resultado do referendo, mas a grande maioria dos autarcas atualmente concorda e defende a regionalização. E entende que a regionalização é importante para o desenvolvimento coerente e coeso do país. A questão é depois que divide, é que aqui há aqueles que acham que a descentralização, nos quais eu me incluo, que é um passo para a regionalização. Isso é um caminho. Nós temos um objetivo, o nosso objetivo é atingir a regionalização, e há fases, não sendo possível, porque não há condições políticas para partir já a cumprir a Constituição e partir já para a implementação de uma regionalização verdadeira, como a Constituição obriga, há aqui um passo intermédio que é decisivo para irmos preparando essa regionalização, para acabar com mitos, quanto aos perigos da regionalização, quanto ao despesismo que uma regionalização implica, e valorizarmos os méritos que essa regionalização tem. Portanto, a descentralização vista como um passo para a regionalização. E há aqueles que acham que a descentralização é um bloqueio à regionalização, porque as pessoas ficam pela descentralização e depois já não lhe avançam com vista à regionalização. E infelizmente, há autarcas, alguns com peso entre os colegas, que têm muito esta posição. Independentemente das questões políticas, eu acho político-partidárias, não é bem isso. Acho que há uma corrente que defende esta teoria. Depois há também alguma desconfiança do poder local, do poder central. Eu acho que as pessoas, enfim, quando a esmola é grande, o povo desconfia. E, portanto, as pessoas acham que se nos querem atribuir competências,
o Poder Central não larga mão de competências facilmente, e se nos querem dar, é assim, é melhor nós estarmos bem à defesa, porque pode vir aí algum prejuízo ou algum alijar de responsabilidades que passam a ser formalmente dos autarcas sem os respectivos instrumentos financeiros, sem o respectivo envelope financeiro capaz de poder dar condições aos autarcas para poderem responder a essas necessidades das pessoas. Isso também explica porque é que, isso não é só aqui no nosso distrito, porque é que na Associação Nacional de Municípios, por exemplo, a Associação Nacional de Municípios defendeu com entusiasmo a regionalização. A Associação Nacional de Municípios negociou com o governo a descentralização e a descentralização de competências, com uma adesão generalizada dos autarcas. Mas depois, quando se foi para concretizar, muita gente ficou pelo caminho e travou. Há aqui uma coisa, há aqui algo que é difícil de explicar e que não é coerente, pelo menos, não é? Portanto, o que eu acho que justifica é este receio de se avançar num caminho do qual depois não há retorno e que precisa de estar bem garantido quanto às contrapartidas e às condições, nomeadamente financeiras, para as poder implementar. Eu acho que fundamentalmente é isto. A nossa experiência quanto à descentralização, nós temos uma situação política em FAF complicada, como tínhamos, mais complicada, agora está a ficar melhor, mas tínhamos uma situação difícil. Quando foi decidida a descentralização na Câmara foi reprovada, não foi aceito na reunião de Câmara que aceitássemos nenhuma competência em nenhuma das áreas. Felizmente que esse processo, quando é de rejeição, tem de ser sancionado pela Assembleia Municipal, e aí a Assembleia Municipal, com a ajuda dos senhores Presidentes de Junta, nós conseguimos reverter essa decisão e anular essa decisão de rejeição das competências e, portanto, passámos a aceitar a grande generalidade das competências que estão em cima da mesa, exceto, como disse, da saúde e da educação. Da educação, porque nós já temos, por via do protocolo antigo, a maioria das competências na maioria das escolas, só nos falta a secundária. Já criamos uma comissão de acompanhamento com a DGEST para poder tratar disso. Da saúde, porque confesso que, e agora ainda pior com o Covid, estamos todos atarefadíssimos, focados na solução de outros problemas e ainda não pegamos neste dossiê, e também com as complexidades que ele tem. Mas já assim, de uma forma sintética, eu acho que tracei aqui algumas pistas que dá para, de algum modo, poder perceber porque é que a descentralização tem tido estes solavancos. Há aqui uma questão também de timings, há aqui uma questão de tempos. A descentralização começou a dar os primeiros passos, depois, entretanto, houve eleições, agora há Covid, vai haver eleições outra vez. Tudo isto não ajuda nada neste processo, que, como vos disse, precisa. E eu acho que há aqui qualquer coisa de essencial, que é, nós precisamos de ter meia dúzia, uma dúzia, uma dezena, uma trintena, um conjunto de municípios que assumam por inteiro a descentralização e que mostrem, pelo exemplo, aos outros que, primeiro, o Poder Central não está a enganar ninguém, que a descentralização é mesmo para se fazer como está na lei e que resulta. Porque se eu acho que estas coisas muitas vezes, ao fazer tudo ao mesmo tempo, fica difícil. Estes projetos que são novos, quando há inovação, nós precisamos de ter algumas experiências que possam funcionar como exemplo, não é? Que possam depois multiplicar-se. Sempre que há um processo inovador, há sempre aqueles entusiastas que vão à frente. Depois há sempre um grupo grande que fica a ver como é que aquilo é e que adere depois num segundo tempo. E depois há sempre aqueles resistentes que no fim só vão à força, não é? Mas em todos os processos de inovação é assim. Mesmo nas nossas autarquias, nas nossas instituições, nas nossas empresas, acontecem situações semelhantes. Portanto, nesta questão, acho que era bom apanhar um grupo de câmaras, de municípios,
em cada uma das regiões e começar a mostrar como realmente isto funciona e funciona bem. Ora, das transferências que já foram aceitas por muitos municípios, isto nem sempre está a funcionar bem. Porquê? Porque depois faltam decretos regulamentares para concretizar na prática a delegação de transferência, a delegação de competências, porque há uma série de outros documentos legislativos que são para sair e não saem, enfim. Há necessidade de olhar para este dossiê, logo que as condições sanitárias do país permitam, e tínhamos alguma paz de espírito que também faz falta para enfrentar estes dossiês e começar a olhar para eles com determinação, porque isto é importante. É importante porquê? É importante não só porque está na Constituição, ou porque é uma birra, ou que é uma característica ideológica deste ou daquele partido. Isto é importante porque isto é útil para as pessoas e ajuda ao desenvolvimento das pessoas. Nós, no Norte, continuamos a ser uma região pouco desenvolvida, uma das regiões mais pobres. No entanto, somos aquelas que mais contribuem para a balança de pagamentos, aquelas mais produtivas, que exporta mais do país, sem dúvida nenhuma. E, no entanto, a nossa população não tem aproveitado desse benefício e desse trabalho que tem, contribuindo tanto para a riqueza nacional. E é a descentralização e a regionalização. E a descentralização como caminho para a regionalização pode ser, eu estou convencido que é, eu sou regionalista desde a primeira hora, acho que é o que faz a diferença para nós conseguirmos dar um impulso decisivo no desenvolvimento da nossa região, do nosso povo. Isso acho que vai ser determinante. Estou muito confiante. O atual presidente da CCDR, hoje na reunião que fez, apresentou um modelo foi a primeira reunião que vai fazer com todas as CIMs e a área metropolitana, foi o modelo de gestão, um novo modelo de gestão da CCDR, que muito virado para esta relação direta com os municípios, com as CIMs. Desculpa que já estou a ficar um bocadinho cansado, mas falta-me agora, e também é o Alzheimer a atacar, não é? As CIMs e com as áreas metropolitanas, no fundo um modelo inovador e novo de promover e incentivar e desenvolver este processo de descentralização com este objetivo de chegar à regionalização. Para já ficavam por aqui, se já me estiquei demais, provavelmente. Não sei se a doutora Palmira quer rematar esta resposta do doutor Raul de ter a descentralização como caminho para a regionalização. Precisamente, eu também acredito nisso, acredito que na realidade é um caminho e não é uma forma de ficar por aqui. Eu penso que é mesmo um caminho. E por isso mesmo o doutor Raul Cunha abordou precisamente as questões conforme eu estava a prever que assim acontece e que está a acontecer, e por isso mesmo gostei de o ouvir. Mas penso que com presidentes de Câmara, como o doutor Raul, e com pessoas que acreditem nessa... E eu até estava a pensar se o facto da Câmara de Faf ter aderido, ou pelo menos já contou como é que foi a forma de adesão a estas transferências, se não ajudou a experiência já também quando da questão da educação, porque a Câmara Municipal de Faf também foi pioneira na altura com a transferência de competências na área da educação e trabalhou a educação de Faf, tenho a certeza absoluta que ganhou com isso. E a minha questão é, quando há bocado falava na existência de autarquias piloto, que na realidade sejam um espelho para aquelas que estão a pensar em aderir, eu pergunto também a experiência do que se passou em relação à educação não lhe deu, não ajudou na vontade de conquistar novas competências. Professora Palmira, deixe-me só... usou bem um bom exemplo. Na área da educação, eu herdei já isto, já tinha havido este acordo de transferência de alguma responsabilidade na área da educação para as câmaras.
O que é utilizado muitas vezes por muitos autarcas é que esse aumento, essa responsabilidade que foi passada do Ministério da Educação para a Câmara não veio acompanhada do envelope que corresponda às despesas que a Câmara passou a ter com a educação. Agora, assim, aqui entre nós que ninguém nos ouve, vamos dizer-lhe assim, para dizermos todos a verdade, é assim, o que se passa é que aquilo que o Governo transfere para a Câmara é mais ou menos aquilo que está no contrato e corresponde às competências que foram passadas do Governo para a autarquia. O que acontece é que isto estando na autarquia, as pessoas exigem muito mais às autarquias. E as autarquias passam a oferecer, na área da educação, muito mais do que está no contrato. Vejamos, por exemplo, os nossos meninos, as nossas escolas abrem sem interrupção das 7 da manhã às 7 da noite. O que está contratado com o Ministério não é isso. As escolas abrem às 8 ou às 9 e fecham às 4 ou às 5, coisa que valha. Não, mas nós não, nós temos de ter pessoal e temos de ter aquilo aberto das 7 da manhã às 7 da noite. Nós temos contratados pessoas para ajudar na refeição, no intervalo da hora da refeição. O Ministério não prevê isso. Não é? Os rácios de auxiliares que estão previstos no Ministério não prevê o tipo e a qualidade do serviço que nós prestamos. Portanto, está a ver, isto agora extrapolado para outras áreas, explica alguns receios de alguns autarcas de que, assumindo uma determinada competência, mesmo que aquilo venha muito justo, venha muito correto, muito certo, é evidente que o Poder Central não vai transferir recursos mais do que está no contrato, não é? Como é lógico, não é? Agora, o que a Câmara passa é a fazer muito mais serviço. E agora diz-me assim, e na ótica do cidadão, isso há muito melhor. Os fafenses têm uma qualidade de serviço prestado pela autarquia incomparavelmente melhor do que quando era o Poder Central a fazê-lo. Não é? Mas isso é feito à custa, desde logo, da transferência de competências. Porque se nós achamos, e eu sou dos que acho, que nós devemos descentralizar e receber competências do Poder Central para a autarquia, também devemos ter o mesmo, para ser coerentes, a mesma lógica na relação da Câmara com as juntas de freguesia. Não é por acaso que o município de Faf é aquele que mais recursos transfere para as juntas de freguesia. Não só em delegações de competência, mas em programas de colaboração na área da educação, por exemplo, nos transportes das crianças, nas refeições dos meninos, mas na limpeza das vias, na execução de obras, em substituição da Câmara. Nós transferimos por ano mais de 5 milhões de euros para as nossas freguesias. Somos o município que mais transfere para as freguesias. Todos os anos, só para obras, desde 5 milhões, 2 são para obras. Obras que competiria à Câmara fazer e que a Junta de Freguesia é que escolhe o que vai fazer e distribuída de forma equitativa e de forma proporcional ao número de habitantes e à dimensão da freguesia, mas que toda a gente sabe que a freguesia A, B, C, D tem as verbas X, Y, Z. Não é? E isto foi assim desde o início do mandato, está a ser assim desde 2014, o que quer dizer que vamos terminar este ciclo de 8 anos e transferimos, como dizia o engenheiro António Guterres a fazer a conta, 2 milhões de euros vezes 8 são 16 milhões de euros. Não é? Só para obras. Porquê? Para proporcionarmos um desenvolvimento harmonioso do município e não termos o desenvolvimento concentrado e afunilado só naquelas freguesias mais simpáticas ou mais influentes, ou seja, como for. Ok? Só a título de exemplo. Temos aqui uma boa, interessante análise sobre a descentralização e também sobre a regionalização, que traria muitos aspectos positivos, penso eu, e no meu ponto de vista, e talvez no ponto de vista de todo o painel que aqui está. O Pedro Costa não se pronunciou, mas se quiseres pronunciar alguma coisa sobre... Eu trato por tu porque é camarada da Mares. Com certeza, com certeza. Eu posso, aliás, gostava muito de comentar
comentar este tema que tem sido desenvolvido. Gostava, em primeiro lugar, de saudar os meus colegas de painel, nossa amiga amarense também, Palmira Maciel, porque eu lembro que a Palmira deu aulas em Amares, portanto ela conhece o nosso território quase tão bem quanto nós. Foi também uma autarca de referência no Conselho de Braga durante muitos anos e hoje é uma digníssima deputada. Palmira, é um gosto de ver-te sempre. A mesma coisa para o nosso amigo também, Joaquim Barreto, também deputado. É uma referência de saber político no nosso distrito, e não só, mas é alguém com quem nós muito aprendemos e é um gosto grande estar aqui neste painel com ele. E também, naturalmente, também saúde o Dr. Raul de Cunha, que é também um bom exemplo de um autarca, um dos bons autarcas de Câmara que o Distrito de Braga tem, e posso dizer que me honra porque é do Partido Socialista e, portanto, isso deixa muito grato, mas é um bom exemplo de autarca e que traçou aqui em linhas muito gerais, de forma muito sábia, o problema da descentralização de competências, e eu gostaria de assinar por baixo aquilo que disse e até dizer de forma muito mais explícita. Que pena o país não estar preparado para voltarmos a discutir o problema da regionalização. Que pena não haver a coragem de o fazer, porque o caminho do desenvolvimento mais razoável, com a rentabilização dos poucos recursos que temos num país que não é rico, o caminho teria que ser sempre a regionalização. E esta descentralização de competências, se me é permitido dizer, tem alguns problemas, e eu diria mais do que aquilo que disseram. Eu diria que ela está a ser um bocadinho partidarizada, está a ser um bocadinho usada pelos partidos, e porque há margem para. A delegação de competências é um processo difícil de trabalhar. Difícil porque está entre eleições, é verdade, mas principalmente porque cai no meio de uma pandemia. E nesta altura, falar em envelopes financeiros, numa altura em que o Orçamento de Estado é uma dor de cabeça gigantesca, é a pior altura para discutir este tema, mas a verdade é que o envelope financeiro de delegação de competências não está clarificado o suficiente para não darmos a tal margem. Eu só vejo virtudes na delegação de competências. Muito sinceramente, toda esta rentabilização de recursos, eu não vou repetir, o Dr. Raul Cunha definiu isto tudo muito bem. O exemplo do município de Faf não deixa qualquer margem para dúvidas. É possível rentabilizar os recursos de outra forma, atuar com outra celeridade sobre os problemas. É possível fazer muito mais em muito menos tempo e com menos dinheiro, muitas vezes, através desta delegações de competências. Principalmente atuar com proximidade, identificar onde é que estão os problemas mais urgentes e atuar sobre eles, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja nas outras áreas que estão em cima da discussão da delegação de competências. O problema é que há aqui alguma falta de clarificação, há uma concertação, diria, partidária até para se votar contra. Eu confesso-vos que também tenho estado solidário com o município de Amares por duas razões. Em primeiro lugar, por causa da tal falta de clarificação, mas principalmente porque considero que o município de Amares e o modelo de gestão que está implementado, neste caso por uma coligação de PSD-CDS, não está preparado, aquela gente não está preparada para a delegação de competências e, de facto, a falta de clarificação do envelope financeiro faz-me temer a delegação de competências no caso do município de Amares. Mas, quanto a mim, é claramente um caminho a seguir. Não vejo que seja um bloqueio à regionalização, assim como há quem defenda que as CCDRs também foram, de certa forma, um adiar ou um disfarçar da necessidade da regionalização. Não vejo isso dessa forma. As CCDRs foram importantes, foram muito importantes, deram um passo e penso que a delegação de competências poderia dar esse passo nesta fase. Agora, o momento não é fácil e aqui voltando um pouquinho à questão, ao tema desta conferência que a JS muito sabiamente soube definir, a gestão autárquica num tempo como este é algo que é muito difícil de fazer. Eu diria que o Partido Socialista, até pela sua matriz ideológica, seria aquele partido que estaria mais preparado ou será o partido mais preparado para uma adaptação a esta nova realidade, a este novo normal, porque o Partido Socialista normalmente implementa gestões de âmbito municipal, muito mais de serviço público, muito mais
claramente gestões de matriz mais sociológica, mais social e com mais atenção às questões de qualidade de vida, sem descurar, claro está, o desenvolvimento territorial, e para mim, penso eu que aqueles que interpretam esta linha ideológica terão mais facilidade em adaptar-se a esta nova realidade. Porque é claro que as câmaras, as juntas de freguesia também, de repente viram-se confrontadas com um conjunto de problemáticas que há um ano não eram expectáveis. Lembro que o país estava a crescer no emprego, o país estava mais próspero, a economia estava a crescer e de repente voltamos a ter nas mãos um problema gigantesco de desemprego. Voltamos a ter nas mãos um problema que se relaciona com a ocupação das crianças, um problema que se relaciona também com o funcionamento das escolas. Portanto, todos os problemas que tivemos no passado, de repente caíram-nos todos numa avalanche por causa de uma crise pandémica. Portanto, tudo isto não era expectável e os modelos de gestão municipal que estavam pensados, muitos deles até para empreender grandes obras, grandes infraestruturas, tiveram que ser repensados porque há muitos recursos que, na minha opinião, têm que ser canalizados para socorrer as famílias, para socorrer as empresas, para que elas não consigam manter, pelo menos a grande maioria dos seus postos de trabalho. Há uma série de questões que se relacionam com as dificuldades que o setor da saúde tem no terreno, onde o responsável máximo da proteção do município, da proteção civil, tem que estar próximo e ajudar a resolver. O problema grave que está a viver-se nas IPSS, nomeadamente aquelas que trabalham, têm uma elaboração contínua de 24 horas por dia, nomeadamente nos lares, é um problema que precisa de um acompanhamento muito próximo dos autarcas, porque as IPSS são organizações que não estão preparadas para grandes tempestades, porque lembro que são organizações que têm que ter gestões muito rigorosas para conseguir suportar os custos de uma atividade, e quando aparece uma situação destas que faz explodir os custos e que faz com que estas organizações tenham que contratar ainda especialistas para poder passar estes dias difíceis, as câmaras têm que estar perto, têm que reforçar os subsídios extraordinários e, portanto, há aqui um conjunto de situações que faz com que um Presidente de Câmara, e aqui eu não queria estar no seu lugar, Dr. Raul, porque imagino que os seus dias, principalmente ali pela primavera, terão sido muito difíceis a formular toda a sua estratégia de gestão do seu território, mas são tempos muito difíceis para quem tem que gerir recursos municipais. E lembro, as câmaras também não são ricas, as câmaras também não têm recursos inesgotáveis. Lembro que também que ainda por cima estamos a fechar um quadro comunitário de apoio, onde é preciso fechar obras até 31 de dezembro e com as subvenções municipais de recursos próprios que estão associadas a esse quadro comunitário. Portanto, há aqui uma complexidade de gestão de recursos que é muito difícil de fazer. A gestão municipal hoje é muito difícil de fazer, exige muita responsabilidade, exige muita atenção sobre o território e fazer opções que poderão ser difíceis, nomeadamente hipotecar alguns investimentos que podem ser importantes e eram importantes há um ano, mas que terão que ser, outras questões que terão que ser priorizadas, se calhar, nesta altura, para que fiquem os dedos perante a perda dos tais anéis. Esta é a minha visão sobre esta questão da gestão de um município num tempo em que estamos a viver, e volto a saudar a Juventude Socialista por trazer este tema, porque a Juventude Socialista alberga em si os jovens que amanhã vão estar nos nossos papéis. Eu tenho aqui a oportunidade de conhecer melhor a realidade que estamos a viver, mas principalmente nós que estamos no ativo, e em fim de linha, até o próprio engenheiro Barreto, que é um deputado experientíssimo e um autarca experientíssimo, até ele vê-se confrontado, com certeza, com a necessidade de aprender uma série de conceitos novos neste tempo que estamos a viver, porque este tempo nunca foi vivido por nenhum de nós, é completamente diferente e alterou completamente a forma como nós temos que gerir politicamente os nossos dias. Pedro aqui também realça um problema muito importante sobre que, tomando o passo da descentralização, da regionalização, é necessário também haver uma Câmara, um Executivo de Câmara responsável
Executivo de Câmara que empregue bem o dinheiro que vai receber e as funções que terá que levar a cabo. E também falou numa parte muito importante, que é as câmaras não são ricas, não nadam em dinheiro, não tem lá o tio Patinhas cheio de notas e moedas lá dentro. São endividadas. Endividadas muitas delas, algumas, pelo menos aqui em Amares não vou pegar, não tenho dados prontos para pegar, mas suspeito que o estado financeiro não seja o mais saudável, não seja o mais positivo. E pegando nesta parte do estado financeiro, do cuidado com os cofres da Câmara, que muitas vezes são pequenos demais, são mais pequenos que aquilo que nós pensamos, eu queria pegar e perguntar ao Presidente Raul Cunha, que nós já vimos que é um homem de armas, para além de não ser militante do Partido Socialista, é aqui um Presidente que está do lado do povo, que está a combater pelas suas ideias, pelas suas convicções, e reparei que a Câmara Municipal de Faf está envolvida num projeto que se chama Vamos Salvar Portugal, onde reforçou também com 4 técnicos que vão trabalhar para conter e interromper as cadeias de transmissão do vírus. Penso eu, já lhe passo a palavra para poder explicar um pouco dos dois assim brevemente. E também vi que a Câmara Municipal de Faf também está a dinamizar um projeto chamado FAF+, que tem por base dinamizar e revitalizar o comércio local, com parcerias com as associações empresariais de Faf, Cabeceiras de Basto e Celurico de Bastos, de forma a modernizar o atual comércio local para que se possam adaptar ao novo mundo tecnológico e tirar partido do mesmo. É este um grande problema que também vemos aqui em Amares, que é a adaptação do comércio local a estas novas tecnologias que muitas vezes não estão, ou até podem estar acessíveis a todas, mas a toda a gente, mas nem toda a gente consegue utilizá-las da melhor forma para o melhor proveito do seu comércio, da sua vida. E numa boa gestão autárquica, como já tivemos a falar, é preciso saber, para além de cuidar dos nossos habitantes, dando-lhes as melhores oportunidades, investindo da melhor forma, incluindo os habitantes também os comerciantes, não é? Todas as empresas do nosso concelho, é preciso, e com grande importância, é preciso olhar para os nossos cofres, cuidar do dinheiro da Câmara, fazer com que a Câmara não se endivide como outras câmaras por aí, por o país, e que depois deixam uma herança desgraçada, uma herança que mete terror ao próximo Presidente de Câmara, não é? Um trabalho, uns encargos impossíveis, muitas das vezes, e eu queria perguntar como é que a Câmara Municipal de Faf aplicou e geriu as verbas que tinha disponíveis para combater esta pandemia da melhor forma, porque no fundo esta pandemia apareceu de forma tão inesperada que nenhuma Câmara estava preparada, ou poucas câmaras estavam preparadas financeiramente para combater e para assumir os gastos extraordinários que esta pandemia nos trouxe. Presumo que seja para mim, não é? Sou eu que vou explicar. Ora bem, é um gosto falar deste assunto. Desde logo, para dizer o seguinte, a Câmara Municipal de Faf, que eu herdei em 2013, herdei-a numa situação financeira muito bem equilibrada. Herdei o Partido Socialista, que gere os destinos do município de Faf há 40 anos, sem dúvida que tem tido, quanto a este assunto, a esta área, uma preocupação de rigor e portanto, é justo que aqui se diga que o setor financeiro foi sempre, pesou na facilidade com que nós, mesmo naquela altura, em 2013, estamos a falar em plena troika, a Câmara conseguiu, utilizando na altura o recurso ou o overbooking que estava a acabar, o CRAN nessa altura, de um conjunto de obras que tinham sido feitas e que não tinham sido financiadas, como forma de financiamento suplementar, e portanto tem sido apanágio da Câmara Municipal, nestes 8 anos que levo, 7 anos e pico,
que levo de gestão autárquica manter esta boa saúde financeira e este equilíbrio financeiro das contas. Por isso, também, se calhar por ser médico, eu achei que nós, na intervenção robusta que devemos fazer no tecido social do nosso município, devemos fazê-lo de forma prudente, de forma eficiente, indo diretamente àquilo que faz falta e não propriamente com medidas muito espetaculares para grandes parangonas nos jornais, mas indo realmente, concretamente, a resolver problemas específicos e concretos dos nossos municípios. Focando a nossa atenção em duas grandes áreas. Por um lado, o apoio direto e específico às famílias e às pessoas, mas também às empresas. Um apoio que se traduz não só no robustecimento dos instrumentos, nas ferramentas que nós tínhamos de intervenção social. Nós, em 2013, dotamos o município de um conjunto de ferramentas de intervenção social que tem permitido, durante estes 8 anos, acomodar as necessidades de intervenção social mais prementes. Criamos um programa municipal de apoio à renda e ao crédito bancário, porque entendemos que o crédito é como se fosse uma renda, né? Portanto, que funciona durante 3 anos, que é que nós fizemos agora no Covid. Foi prolongar o tempo que as pessoas podem recorrer a esse crédito, em vez de ser 3 anos, passou a ser 4 ou 5, acho eu. Depois criamos a possibilidade de que quem já recorreu não podia recorrer novamente, deixasse de ter essa limitação e passasse a poder utilizar novamente o programa. Mas temos também um programa, por exemplo, de emergência social, que pretende responder às mais variadas situações. É um programa flexível e que permite ajudar as pessoas naquelas despesas correntes do dia-a-dia, como sendo o pagamento da água, da luz, do gás, de situações de medicamentos, de situações inusitadas e imprevistas e que socialmente são avaliadas e se verifica essa necessidade de intervenção. Portanto, este programa está desde 2014, e portanto, foi absolutamente essencial na resposta ao Covid. Não foi preciso criar nada de novo, mas temos também aquele programa ABEM, com a Associação Nacional de Farmácias, em que as famílias carenciadas recebem um cartão e podem ter descontos e medicamentos gratuitos nas farmácias. Enfim, criamos assim um conjunto de situações. Temos um programa de bolsas de estudo para estudantes do ensino superior, em que nós majoramos a bolsa que o Ministério dá em mais 40%, e, portanto, nenhum estudante de FAF deixa de estudar por dificuldades financeiras, não é por aí. E, portanto, criamos aqui, o que nos faltava agora era situações específicas viradas para as empresas. Estes apoios virados para as empresas traduziram-se em isenção de tudo que era taxas de utilização do espaço público, promoção da utilização de esplanadas sem cobrar a utilização do espaço público, não cobrar taxas pela publicidade, enfim, reduzir, não cobrar rendas, as rendas que são do município, isentamos as rendas, quer aos particulares, quer às empresas, ajudamos a pagar a água, o saneamento, as empresas que fecharam naquele período de confinamento, depois ajudamos a pagar metade da tarifa fixa nas empresas que reduziram a sua faturação em 50%. Já temos um processo de redução da derrama, o IMI já vinha assim, é o mais baixo que a lei permite, é 0,3%. O IRS nós já devolvíamos e continuamos a devolver 2% dos 5% que o município pode gerir, nós devolvemos 2% aos fafenses, também numa política de procurar também ajudar a classe média, porque a intervenção junto dos mais desfavorecidos, nós temos
este foco já muito consolidado no município. Temos um programa de recuperação de habitação degradada, que já investimos mais de 8 milhões de euros. Temos um programa de restauro de um bairro social que também está a decorrer e deve ficar pronto em junho, e que implica a recuperação completa, quase casas novas, de perto de 260 casas. Enfim, há um programa de intervenção social muito forte, e este programa que referiu encaixa nesta vontade e nesta determinação de ajudar as empresas. Qual é a situação? Qual é o diagnóstico? O diagnóstico é que esta pandemia afetou fundamentalmente o comércio e o comércio local, né? Tendo de encerrar, nomeadamente os restaurantes, os cafés, mas também os barbeiros, os esteticistas, as empresas de vestuário, de calçado, enfim, de uma forma geral, o comércio local. Então, nós criamos este projeto, acho que não é o único, mas não há muitos no país, em que criamos um cartão de reunimos com as empresas, com a Associação Empresarial, enfim, criamos um cartão que dá pontos, que dá descontos, fundamentalmente é semelhante àquelas questões de pontos também das bombas de gasolina e essas coisas assim, que dá para as empresas poderem oferecer aos seus clientes descontos que acumulam também pontos quando fazem as aquisições, que dá para descontar noutra atividade das empresas aderentes. Já temos mais de 60 empresas aderentes a este projeto. Criamos também, ao mesmo tempo, uma plataforma online onde as empresas podem apresentar e promover os seus produtos. Criamos uma equipe profissional de marketing que faz a promoção dos produtos conforme as empresas assim o desejarem, e procuramos, por esta via, estimular a utilização do comércio local e ajudar a ultrapassar esta situação de pandemia. Porque nós temos de pensar outra coisa. Nós temos de reagir agora a ajudar em situações de dificuldade. E falou aí da questão das IPSS, e eu acho que é muito importante ajudar as IPSS. E sabe qual é a principal dificuldade que tem-se notado, não só em Faf, mas eu tenho notado também um bocadinho por todo lado, é que quando esta doença entra num lar, é uma tragédia também, porque há assim alguns idosos que acabam por falecer, mas a dificuldade em manter o lar em funcionamento é porque atinge os funcionários. E as grandes dificuldades que os lares têm tido é por falta de pessoal. É que muitas vezes acabam de ficar reduzidos a meia dúzia de pessoas, e são pessoas com uma formação específica, não têm de ser muito diferenciadas, mas têm de ter uma formação a saber lidar com os idosos. Alimentar um idoso não é a mesma coisa que alimentar uma criança ou um adulto. Né? Dar banho a um idoso não é a mesma coisa que dar banho a outra pessoa qualquer. Portanto, e estas pessoas que precisam ter esta formação, esta que foi a grande dificuldade. A Câmara Municipal, quando detectou esta dificuldade, contratou numa empresa de recursos de limpeza 4 pessoas, para ir ajudar a reforçar os lares que estavam numa situação mais aflitiva, fazendo funções mais indiferenciadas, libertando recursos humanos para poderem, aqueles que estão habituados e que são da instituição, poderem ser eles a cuidar dos idosos. Assim como desviamos pessoas que estavam noutras tarefas do município a ir às IPSS ajudar neste tipo de tarefas. Como vê, e isto foi uma decisão do órgão local da Proteção Civil. Só é possível fazer isto com a Proteção Civil. E como Presidente da Câmara é o Presidente da Proteção Civil Municipal, nós criamos uma subcomissão da saúde. Essa subcomissão tem reunido semanalmente e vai avaliando as dificuldades, as carências e pondo os problemas em cima da mesa e decidindo assim em coletivo qual a melhor forma de ir resolvendo estes assuntos. Mas esta questão da pandemia em relação às IPSS levantou o véu de muitos problemas que estavam escondidos e que não se sabia. Por exemplo, só um exemplo, assim só a título de exemplo. Há um debate antigo que estava muito fechado na saúde, mas que agora acho que está a ficar em cima da mesa e que é importante,
que a nível do governo se decide. Os utentes que estão nos lares não deixam de ter médico de família. Continuam a ter médico de família. Então, porquê é que os lares têm de ter um médico específico? Eu não digo que não tenham, mas têm de ter, e ter recursos de enfermagem próprios. Então, se as pessoas estão inscritas no centro de saúde, porquê é que a unidade de saúde, a unidade de saúde familiar, não há de continuar a prestar os cuidados às pessoas que estão no lar, por ele estar no lar? Então, vamos supor que, por paradoxo, por exagero, uma pessoa mora numa rua, do lado da rua está na casa dele, a unidade de saúde presta-lhe cuidados. Ele muda da rua, atravessa a rua, passa a morar no lar, já não tem direito a ter cuidado. Tem de ter. E uma das dificuldades que temos passado é a falta de pessoal, nomeadamente da enfermagem, que continua a prestar os cuidados aos idosos que eles necessitam. E este assunto tem de ficar de uma vez por todas decidido a nível central. O facto de existir os lares têm de ficar claro. Ou têm de ter uma equipe médica de enfermagem própria, ou não têm. E então, nessa altura, quem tem de prestar assistência é o centro de saúde, mas tem de ficar claro que é. Porque assim, há aqui uma zona cinzenta, em que uns dizem que sim, outros dizem que não, e o que é facto é que depois as pessoas, se não é a Proteção Civil, se não é a autarquia a intervir, acabam por ficar sem cuidados. Portanto, há uma série de carências que estavam assim mais ou menos escondidas, mas há mais. Nós agora ficávamos aqui a relatar um rol de dificuldades que se detectaram nas USAs, assim como o número de pessoas que estão a tratar dos idosos, a organização do serviço, alguma especialização, formação. É essencial que aquela gente tenha formação. Assim, há aqui todo um trabalho a fazer agora no futuro. Portanto, acho que respondi à sua questão. Esta preocupação de ajudar as famílias, ajudar as empresas, com eficiência, com eficácia, sem espalhafato, sem alarido, mas de uma forma útil, essencialmente útil. Dr. Rolo, eu não resisto em fazer-lhe uma pergunta. Teve que hipotecar algum tipo de investimento estruturante que tinha em mente no seu território? Eu ia dizer, não. Eu ia dizer outra coisa que depois na conversa, no curso do discurso, me passou, que é, nós temos de pensar, eu cheguei a dizer isto e depois fugiu, nós temos de pensar no pós-Covid. Nós temos de pensar qual é o papel da autarquia como fator dinamizador da retoma económica. Isto há de passar, está aí a vir a vacina. Lá para meados do próximo ano devemos ter esta situação mais ou menos controlada, mas nós temos de promover a retoma. E a autarquia tem um papel muito importante a desempenhar, nomeadamente estimulando um setor económico que é decisivo, porque emprega muita gente, como a construção civil. E aliando isso à necessidade de executar o nosso o Portugal 2020, o Norte 2020, que está atrasado na sua execução. E, para não corrermos o risco de estarmos a devolver recursos a Bruxelas, nós temos de lançar um conjunto de obras que permita aproveitar e estimular a economia na retoma. Portanto, assim, presta atenção, porque a Câmara de Faf, neste momento, tem uma capacidade de endividamento de 30 milhões. Tem a nossa saúde financeira, quer dizer que não temos constrangimentos financeiros dessa ordem. Não é? Isso é um luxo, portanto, que é um luxo. Não, mas há uma Câmara aqui no Norte que tem dinheiro depositado a prazo. Eu preciso ter um médico presidente para tratar da saúde do município. Não temos isso. Mas deixa-me a nossa limitação é a capacidade de execução, percebe? Dizer, nós não podemos fazer mais porque não temos capacidade de executar mais. Eu ia só dizer que eu não tenho nada contra o endividamento das autarquias dentro dos limites. O endividamento promove esse investimento que gera riqueza no território e resolve problemas no território. Não tenho nada contra o endividamento. Agora, que a maioria das autarquias está nos seus limites de endividamento, e no caso FAF sabemos que não, está claramente nos seus limites e não tem grande capacidade, até em alguns casos, de conseguir executar
aquilo que está dentro do seu planeamento, dentro do 2020, isso nós sabemos que é verdade. Por isso é que estava a dizer que é um luxo. Essa parte do Mas também há uma ideia de que as autarquias são responsáveis por muito da dívida nacional, não é verdade. As autarquias pesam pouquíssimo na dívida nacional. Aliás, o quadro legal em que nos movemos pós-Troika não permite criar dívida assim, fora descontrolada. Não é? Aqui entendemos bem que o endividamento é um problema de gerência, não é? De gestão do Executivo da Câmara, que o Dr. Raul tem, aparentemente, não é? Pelo que nos contou, e confio na sua gestão idónea, na sua gestão responsável com a Câmara Municipal de Faf, e eu queria pegar aqui num aspecto que aconteceu aqui em Amares, que foi o decréscimo do apoio aos bombeiros voluntários de Amares por parte da Câmara Municipal de Amares. Temos aqui o Pedro Costa, que é vereador, poderá confirmar essa descida do apoio aos bombeiros voluntários de Amares. Está aqui, não me deixa mentir. E nós temos aqui o engenheiro Joaquim Barreto, que também pertence à Comissão da Defesa Nacional, Agricultura e Mar, Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, e também pertence, em último aqui, a uma comissão eventual de inquérito parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona de Pinhal Interior. Aqui este homem é um homem de guerra, nós já sabemos, que o nosso camarada Barreto, é como eu muitas vezes, não é por maldade, nem pelos cabelos brancos, mas eu digo o avô Barreto, pai do PS de Braga, o avô Barreto, que é aqui costuma ser o mais experiente nos comícios, ele nem está a ouvir direito. Costuma ser o mais experiente nos comícios e nos nossos encontros políticos. E partindo a falta de apoio dos bombeiros, que nós sabemos que quem combate os incêndios não sou eu com uma mangueira ou com um balde de água que vou para o meio das serras combater os incêndios, são os bombeiros que vão à guerra, e agora no inverno não há tantos incêndios, ou certo, nem há incêndios ativos aqui em Amares, acho que não há, quase certeza, e no verão é que eles fazem falta, não é? E agora cortaram no apoio aos bombeiros. Eu queria perguntar aqui ao engenheiro Barreto, que também é engenheiro de recursos naturais, se não estou em erro, e tem uma vasta experiência em apoios, não é, na parte da experiência florestal, por assim dizer. Eu sei que isto não se diz, mas assim, experiência a nível do ambiente é um grande... Daniel, sobre este tema, o engenheiro Barreto dá já aqui uma aula. Já ouvi este homem falar sobre este tema e acredita que dava uma conferência sozinho, com muito para aprendermos. Fica a ideia de uma conferência, mas agora eu queria assim uma análise do engenheiro Barreto sobre isto, e tomando também o problema das câmaras a gerir os seus orçamentos, e aqui no nosso caso em Amares, a falta de investimento, a falta de apoio aos bombeiros voluntários de Amares. Engenheiro. Pronto, boa noite mais uma vez, obrigado. Eu estive a assistir com muito gosto, nós aqui temos que dar sinais aqui na Assembleia, porque a GNR vem ver se nós estamos nos gabinetes, passou a ronda e eu fui aqui ver se não levavam nada, foi ausentei-me só por isso. Mas eu ouvi com muita atenção tudo o que foi referido, e permita-me que, antes de chegar concretamente à questão agora colocou dos bombeiros e também dos recursos que estão à disposição das autarquias, que deixo aqui, portanto, em jeito de reflexão, algumas questões práticas que foram levantadas pela minha colega Palmira Maciel, que tem um percurso também interessante. Palmira percorreu os patamares autárquicos desde Presidente de Junta, foi vereadora, agora está como deputada da Assembleia da República e naturalmente o seu contacto de proximidade que ela tem, mesmo como deputada, é muito importante. E depois aquilo que é a experiência do Dr. Raul Cunha, enquanto Presidente da Câmara, e o que é o sentir no dia-a-dia, as questões práticas são-lhe colocadas. E aqui nós temos também a felicidade de ter, de um lado, poder, que é o Dr. Raul Cunha, que exerce a liderança do município, aqui em Faf, e do outro lado, o Pedro Costa, que é um vereador da oposição. Porque também esta diferença também nos permite uma reflexão mais, digamos,
mais criteriosa e mais autêntica do que estamos aqui a falar. E eu, se o Daniel e os meus colegas não levassem mal, eu tenho algumas... Eu fui com a Palmira Maciel, na altura, fomos a Baião, assinar, na altura, os contratos de gestão e de execução de centralização para as autarquias. Portanto, foram feitos no governo do Partido Socialista, que se deram passos muito importantes e graças a esses contratos de gestão e execução para as autarquias na área da educação, foi possível, recuperar um conjunto de escolas e foi possível também chamar a nós parte daquilo que era a prestação desses serviços. E aí o Dr. Raul Cunha disse aqui uma questão importante, que a partir do momento em que as pessoas sabem que cabe às autarquias a prestação de serviço, as exigências duplicam, são cada vez maiores. Eu tenho discutido este conceito de centralização da forma como ela está a ser realizada. E também concordo inteiramente com a desconfiança que se coloca entre aquilo que é a administração central, entre aquilo que é a administração local, e que muitas vezes há aqui uma questão do Dr. Raul Cunha, que está a ouvir, que é assim, nem sempre aqueles que representam a administração central, o poder político nacional, estão identificados com este poder político. E daí que os presidentes de Câmara, os autarcas, andem à procura onde encontrar a solução, porque nem sempre há uma resposta eficaz. Mas dizia o Dr. Raul Cunha muito bem que o grau de exigência aumenta, e basta dizer-lhe o seguinte, por exemplo, quem faz a gestão do pessoal não docente ou por outra, quem tem a obrigação de colocar pessoal não docente é o município. Tem que o pôr à disposição do agrupamento. Mas quem faz a gestão desse pessoal é o agrupamento. Isto é, se por acaso, muitas vezes aconteceu-me isso, faltava um contínuo ou um assistente, liga-se logo para a Câmara, é a primeira coisa, liga-se ao Presidente da Câmara, se puder, ou então ao vereador, ou ao chefe de divisão, para lá pôr um funcionário, faltou a Maria, o António e o Francisco. Ora, se não tivesse se dado essa competência à Câmara Municipal, naturalmente, internamente, encontrava-se a solução e não se ligava para a Câmara. Não sei se o Dr. Lula experimenta isso. E eu já o disse ao nosso Primeiro-Ministro, já o disse ao nosso Ministro agora da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que este conceito de centralização muitas vezes não colhe como devia colher. Porquê? Porque nós não podemos transformar as câmaras ou as autarquias em entidades prestadoras de serviço. Nós devemos centralizar, mas não chega de centralizar serviços. Interessa também de centralizar a gestão. E muitas vezes a gestão não é centralizado o serviço e nem sempre com os pacotes financeiros que são ajustados aos serviços que se prestam. Portanto, há este mal-estar que naturalmente, e eu acho que aí, por exemplo, no caso das escolas, há o Conselho Geral, onde a autarquia está representada, temos o Conselho Municipal de Educação, mas eu penso que devia haver uma maior intervenção ao nível da gestão, sem pôr em causa aquilo que é a autonomia das escolas. É isto que essa reflexão terá que ser feita em relação ao futuro. Portanto, o conceito de centralização. Depois, há aqui também, naturalmente, a Associação Nacional de Municípios, e eu pertenci durante 12 anos, fui do Conselho Diretivo, há uma cultura na associação que é de que tem que se decidir por consenso. Não deve haver votos contra. Mas era melhor haver votos contra, porque ninguém se andava a enganar. Porque quando se parte do princípio que a Associação Nacional de Municípios deliberou por unanimidade isto ou aquilo, quando há lá pessoas que não estão de acordo com o que se decidiu e depois, quando debaterem à porta, vão estar contra. E daí cá depois estas frustrações que muitas vezes acontecem e como o Pedro disse também já, um pouco em linha com o Dr. Raul, que há uma certa partidarização daquilo que são as decisões políticas a nível nacional. Então, esta também é outra questão que eu gostaria de deixar aqui referida também. Outra situação que também parece que é importante é aquilo que tem a ver com aquilo que é a gestão autárquica em tempos de pandemia. Eu tenho para mim que a gestão autárquica em tempos de pandemia veio provar à realidade
o quanto é o valor das autarquias, o quanto é importante ter autarquias. Porque se este país não tivesse autarquias, quando muitas vezes algumas pessoas centralistas dizem que as autarquias só servem para fazer rotundas, para gastar dinheiro, enfim, colocando-lhe um anátema sobre os autarcas e outros até com uma imagem que não é melhor, com um jornalismo barato que põe em causa a seriedade e o bom nome das pessoas. Se não fossem as autarquias, e neste caso, na pandemia, as autarquias foi-lhe feito um desafio e deram uma resposta, independentemente da cor política, seja o alvo, conforme a sua sensibilidade. O Dr. Raul falou aí nos apoios às IPSS, nos apoios falou agora o Daniel naquilo que são os bombeiros, que é importante. Tem que se clarificar, porque nós não podemos continuar com esta situação. Nós temos hoje uma crise de voluntariado, e como temos uma crise de voluntariado, ela reflete-se nos bombeiros e reflete-se nos outros setores. Porquê? Porque tudo é pago, antigamente havia mais voluntariado, e hoje, face à nova realidade, nós temos bombeiros em Braga, que são os bombeiros, os sapadores, que são profissionais, temos isso nas cidades, mas nos concelhos, como Amares, como Faf, como Cabeceiras, ainda continuamos a ter os bombeiros voluntários, e portanto, essa figura dos bombeiros voluntários, que eu sei que neste momento tem sido possível criar mecanismos de apoio com as EIPs, as equipas de intervenção permanente, com outras, digamos, com outros apoios que são dados para recursos. Eu sei que agora, ainda há dias me foi dito, isso passa-se em relação à Amares, que era possível criar equipes no âmbito da Covid em que os bombeiros podem receber um tanto por dia para também a associação, para pagar a voluntários que estejam no quartel e que possam exercer a sua função, mas há que tratar a questão de fundo, porque nós não podemos ter de um lado a Liga, o meu ex-colega e o Jaime Marta Soares a reclamar que é milhões e milhões e milhões, e do outro lado temos bombeiros que até naturalmente não têm essas, porque também há aqui uma questão de gestão, e essa gestão também tem que ser avaliada caso a caso, não podemos confundir o todo com a parte ou a parte com o todo. Portanto, isto é para dizer, e agora voltando aqui à questão daquilo que é os bombeiros, o apetechamento que eles têm, nós hoje temos uma capacidade de resposta que, sem igual. Isto é, o nosso primeiro-ministro António Costa, e honra de seja feita, naturalmente, ele, enquanto Ministro da Administração Interna, criou uma estrutura de combate aos incêndios, porque o sucesso no combate está no chegar rápido ao incêndio, isto é, não permitir que ele se amplie. E os bombeiros hoje têm equipamento que não tinham há 15 anos. Hoje têm equipamentos que lhes permitem chegar mais rápido, com outras viaturas, com outros meios, até de proteção que não existiam. Portanto, nós evoluímos muito. Eu lembro-me do tempo que chegaram a vir para aqui bombeiros do Chile para nos treinar. Nós hoje já estamos completamente numa fase muito, muito avançada, graças à vontade dos bombeiros, graças aos comandos, às direções, ao voluntariado, e, portanto, isto também é importante. Agora, há uma questão que se passa em relação à floresta, é que nós temos que ter outra forma de fazer a floresta. E isto agora vou dar a minha opinião e não vou gastar o tempo que o Pedro pensa que vou gastar. É que costuma-se pôr um slogan de dizer, a floresta é de todos. Eu trabalhei para serviços florestais, numa altura era com o Banco Mundial, e nós não podíamos apresentar um projeto florestal, isto é, um projeto de arborização integrado, ele tinha que ser integrado, tinha que integrar todos os interesses que têm a ver com o uso múltiplo da floresta, e a floresta tem um uso múltiplo muito diversificado, desde logo a madeira, a parte linhosa, as lenhas, o mato, a caça, o pastoreio dos animais, a apicultura. Há múltiplos interesses à volta da floresta. E fazer floresta contra esses interesses, naturalmente, se eu não vejo lá representados na floresta os meus interesses, eu sou uma pessoa que estou à margem da floresta e até posso muitas vezes ter uma atitude menos correta, até podia ter, não é? Há pessoas que dizem, incendiaram, até foram os pastores, até foram os madeireiros. Portanto, há aqui questões que se colocam, que quando se faz um projeto florestal, tem que se ter em conta esses múltiplos interesses. E o que eu quero dizer com isto é que a floresta tem que ser feita por todos, o máximo. Eu uma vez tive uma experiência em Faf. Eu trabalhava no fomento florestal e nós éramos obrigados a ir fazer reuniões pelas freguesias.
Eu lembro-me que fui para a Boim fazer uma reunião, ainda era o Sr. Padre Barros, que lá estava, o Sr. Dr. Raul conheceu, e ele ajudou muito, e o Presidente da Junta também, um senhor que era comerciante, agora não me lembro o nome, mas nós tivemos que sair pela janela, os engenheiros florestais, porque eles têm aqueles montes que são privados, e eles não queriam a arborização porque entendiam que nós queríamos tomar conta dos montes. Isto, o Aquilino Ribeiro escreveu um livro, Quando os Lobos Uivam, se vocês leiam isso, que ele está lá bem exposto. O sentimento da posse não só no uso da terra e no uso do espaço, mas que esse seja um uso alargado e seja um uso múltiplo. É isso que eu quero dizer. E se nós fizermos uma outra floresta, naturalmente nós vamos ter menos espécies. Nós temos que alterar esse paradigma, isto é, começar a investir cada vez mais no planeamento florestal, no fomento florestal, na prevenção florestal, e se começarmos a investir mais no fomento, na prevenção, na organização da floresta, nós vamos gastar, eu costumo dizer, uma coisa é investir, outra coisa é gastar. E nós, quando estamos a combater um incêndio, já estamos a gastar. Portanto, eu acho que aqui tem que haver uma outra visão da floresta. Este governo tem procurado dar passos interessantes, não é por ser do Partido Socialista, mas até procurando criar as paisagens, os condomínios de paisagem à volta das aldeias, que penso que vão avançar, procurando criar equipas de sapadores florestais. Nós temos que atuar na prevenção. Nós antigamente limpámos de inverno, e as mesmas pessoas que limpavam de inverno eram as mesmas pessoas que iam combater no verão. E porquê? Com maior facilidade, porque conheciam o espaço, estavam familiarizados com o espaço, estavam familiarizados com as espécies, porque as espécies não ardem todas da mesma forma. As espécies resinosas são mais perigosas, as espécies folhosas até servem de corta-fogos aos incêndios. Portanto, acho que há também aqui um outro olhar para a floresta. Agora, também queria aqui dar uma coisa, e relativamente aos bombeiros, naturalmente tem que haver uma maior articulação. E tem que se fazer este estudo, o que é que são bombeiros voluntários, porque o governo tem que ter consciência. Não pode passar para as autarquias, sem prejuízo, que eu sei que a Câmara de Faf, sei que a Câmara de Cabeceiras, as câmaras dão o máximo que podem, não sei o que se passará com o Mares, mas há também um dever, porque se há crise de voluntariado, tem que alguém, ou o Estado, ou os poderes públicos mais próximos, suprir essa crise de voluntariado. É isso que eu penso, suprir com apoios. É isso que eu quero dizer. Agora, ouvi falar em uma coisa de endividamento, que falou o Pedro, que falou o Dr. Raul. Eu queria dizer, há um homem que hoje é Presidente de Câmara, já passou por muitas metamorfoses, já esteve na prisão, já hoje está em liberdade, que é o Isaltino de Moraes, que é o Presidente da Câmara aqui do Eiros, aqui ao lado. E o Isaltino de Moraes, ele foi ministro na altura da administração do território. E ele dizia-nos a nós, ele também pertenceu, eu estive com ele na Associação Nacional de Municípios, e ele disse uma coisa muito interessante, dizia muito que era assim: fazer dívida para investir é antecipar a solução do problema. É a mesma coisa que eu pedir dinheiro para fazer uma casa, isto é, aumentar a minha qualidade de vida. Agora, quando se pede dinheiro, se faz um endividamento de uma Câmara ou para consumo, isso aí é perigoso. E é isso que muitas vezes tem que ser visto com olhos de ver quem faz dívida para consumo interno ou quem faz dívida para investir, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E se fizer uma dívida e for para fazer uma estrada, se for para fazer saneamento, se for para fazer abastecimento de água, está a antecipar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Não sei se me estou a fazer. Isto é, se era feita, se não tem dinheiro e só ia ser feita daqui por 10 anos, ao contrair uma dívida agora, está a antecipar a qualidade de vida. Isto é, está a fazer obras que antecipam a qualidade de vida dos cidadãos. E aí a dívida, penso que tem todo sentido de ser feita, na medida em que os principais destinatários são aqueles que os autarcas servem, que são os seus cidadãos. É esta diferença nós também temos que ver naquilo que é o endividamento, e que hoje, o Dr. Raul Cunha disse muito bem, todos os anos sai o anuário financeiro das autarquias locais, que é feito por uma entidade insuspeita, que é pela Associação de Técnicos Oficiais de Contas, e que demonstra bem o quanto pesa a dívida das autarquias no PIB e quanto pesa a dívida das autarquias na dívida nacional. É insignificante, porque nós também temos que ver, e naturalmente, sendo nós socialistas, defendendo aquilo que é o poder público, mas o poder público tem que ser gerido de uma outra forma, nomeadamente as empresas a nível da administração central, porque muitas vezes esbanja-se dinheiros, há, digamos, uma forma de desbanjar
de consumir e não a forma rigorosa de investir e de gerir bem. Isto passa-se com a maior parte das empresas e que tem que se alterar também esta atitude, porque se não alterarmos, que nós estamos a fazer um favor a quem defende, a quem é contra as empresas públicas. Estamos, de alguma forma, a pôr-nos a jeito. Isto é, e há outra coisa também que eu gostaria de lhes dizer, que a mim me pesa muito e que eu agora com nova experiência. Eu fui autarca e vejo aqui uma coisa. É que eu, quando cheguei à Câmara, havia quase a legislação, havia pouca legislação. Nós hoje, não sei quantos juristas há na Câmara de Faf, mas sei alguns cá em cabeceiras. Antigamente bastava um jurista, um amanuense que soubesse umas coisas. Havia um senhor na Câmara de Braga, havia outro em Faf, que era o Sr. Ferreira, não sei se o doutor ouviu falar nele, que ele era licenciado em Direito, mas ele interpretava ali, depois é que o doutor Manuel Costa, o Joaquim Costa. Porquê? Porque há uma preocupação de produzir legislação, que é preciso um intérprete para... E estamos que aprender um pouco com a Igreja, que a Igreja está mais bem estruturada e aquilo que põe à disposição dos católicos está mais bem organizado e nós legisla o Governo, legisla a Assembleia da República. Isto, enfim, nós quando foi, por exemplo, dos incêndios de Pedrógão Grande, há um bocado falou da Comissão de Inquérito, quero dizer que as comissões de inquérito, hoje até para cá estive a presidir a reunião com a senhora ex-diretora regional da Agricultura do Norte, mas as comissões de inquérito estão muito pouco, porque nós não somos, ou há crime ou não há crime. E se há crime não é a Assembleia da República, os deputados não têm capacidade para investigar. Isto aqui também aí, no regimento da Assembleia, eu sou crítico, porque se há crime então há que recorrer aos tribunais. Não é os deputados que andam aqui a avaliar, a fazer perguntas, nós quando tal parecemos inspectores da Polícia Judiciária. Olha, e que fez isto? Depois faço o relatório, geralmente os relatórios poucos, salvo raras exceções, a maior parte dos relatórios não tem eficácia, isto é, ao nível do apuramento de responsabilidades. E, portanto, há quanto muito um apuramento político, mas o apuramento de responsabilidades políticas muitas vezes é subjetivo, não é objetivo. Portanto, é isto para lhes dizer que também temos muita legislação e quem está, como está o Presidente de Câmara, até eu, como Presidente da Assembleia Municipal, muitas vezes não sabemos como é que devemos interpretar, porque as leis são confusas. E o legislador, até muitas vezes tem interesse em fazer a legislação mais confusa, porque naturalmente sabemos quem a faz e quem mais dela tira proveito, que é preciso interpretá-la, e há de reparar, quando há um queixoso, há também depois um arguido, e todos, quer um, quer outro, têm advogado. Há advogado para as duas coisas. Porquê? Porque os legisladores, realmente as leis, são feitas um pouco também nessa lógica de permitir que haja este conflito e esta falta de clareza. E nós não podemos conviver com isso, porque eu acho que o Dr. Raul disse bem, a regionalização, nós erramos, já agora, quando um pouco a cassete atrás, eu fiz parte de um grupo de pessoas que na altura trabalhamos um processo para o referendo da regionalização. Não se apostou nas 5 regiões como agora estão. Apostava-se, se não estou em erro, em 7 ou 8. E não deu. Não deu porquê? Porque, naturalmente, os poderes que estavam instituídos, nós não conseguimos demonstrar. Eu lembro-me que eu andava a fazer campanha pela regionalização, andava o Fernando Gomes, que hoje foi Presidente da Câmara do Porto, muitos autarcas andamos neste processo. E uma vez eu estava lá em Cabeceiras e estava a fazer campanha, como se faz agora as campanhas autárquicas ou as campanhas para legislativas. E o Raul Solnado foi lá, ia lá fazer uma iniciativa. Ele disse-me assim, você anda entretido com isto? Digo, ando aqui. Eu, na minha fé, na minha convicção, sei lá que isto não vai dar nada. Porquê? Porque há outros poderes que não querem isto. E vocês não têm isto bem organizado. E agora, se nós não temos isto bem organizado, não se conseguiu passar a regionalização num referendo, que agora nós consigamos, com exemplos concretos, demonstrar por A mais B que a regionalização que faz falta e que, digamos, a descentralização é um meio para alcançar um fim, e o fim é a regionalização. É isto que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Desculpa lá o tempo que levei, mas foi um pouco em jeito de resumo daquilo que é a minha avaliação, daquilo que é a minha experiência, e já agora deixa-me dizer também isto aqui ao Dr. Raul, eu, à medida que vou conhecendo o Dr. Raul, quero-lhe aqui dar um elogio daquilo que é a sua visão de antecipar, porque em política também é outra coisa que é importante. Daniel, e eu sei que há uns jovens que estão a ouvir.
em política, a política é a arte de antecipar problemas e encontrar soluções para eles. A política é a arte de antecipar os problemas, vê-los antes deles acontecerem, encontrar soluções antes deles existirem. Porque quando eles existem, nós já vamos correr atrás de prejuízos, já não estamos na solução positiva. E o Dr. Raul tem tido uma visão, ainda agora, que aquilo que se vai falando, que o Dr. Raul não vai ser candidato a Presidente de Câmara, que acha que isto é criar, quando tem um poder efetivo ainda, ele próprio criar condições, mecanismos, para que, exercendo o seu poder, a favor de uma unidade do partido, da unidade das pessoas, porque se o fizesse no último mandato, já lhe diriam, bem, está para se ir embora, agora deixe-nos a nós em paz, né? Quando ainda tem, quando tem o poder, também sermos um pouco visionários, é o que o Dr. Raul Cunha está a ser. E vocês jovens, que neste momento, porque há também aqui uma preocupação, é de, cheguei, vi e venci. Eu acho que temos que fazer percurso, fazer caminho. E o caminho faz-se experimentando as dificuldades, porque eu tenho uma maneira de ver as coisas. Quando o dia me começa a correr muito bem de manhã, eu espero que à tarde me corra pior. Depois, se me corre bem de tarde, à noite vem qualquer coisa. Quando as pessoas começam logo de manhã com facilidades, isto é, quem pensa em facilidades vai encontrar certamente dificuldades. E a juventude e o Daniel, ao fazerem estes debates, com casos concretos, nós hoje estamos aqui já falei na doutora Palmira, que tem um percurso de político, é professora, a política para ela é o serviço público, é o estar próximo das pessoas, em diferentes graus e níveis. O doutor Raul é médico, ele está na política por uma missão de servir, porque certamente, digamos, aquilo que era o retorno material seria diferente como médico, que é aquele que é como Presidente de Câmara. O Pedro está a iniciar e eu tenho também algumas responsabilidades para que ele também tenha vindo para a política e, naturalmente, tem também já uma envolvência numa IPSS, começa a ter uma experiência política, procura aprender com humildade e com responsabilidade, mas também com trabalho, e é esta a mensagem que se deve passar aos jovens. E que o Daniel, ao fazer isto, eu tenho participado em muitas iniciativas, ou em algumas iniciativas da Conselhia da JTS Tamares, e nas iniciativas tenho participado, desde plantar uma árvore, conforme já fui convosco lá para a Serra, com a senhora eurodeputada, e outras ações que vocês têm levado a cabo, são exemplos concretos e práticos que demonstram que o tal caminho se faz caminhando. Não é que logo ter um lugar ou para ser deputado, ou para ser Presidente da Câmara, porque há quem pense que cheguei, vi e venci. E logo venci. Portanto, é isto que eu quero deixar, a minha reflexão de agradecimento, de felicitações à JTS, também de felicitações aos testemunhos que foram feitos, quer pelo Dr. Raul, quer pelo Pedro, quer pela doutora Palmira, que certamente todos saímos aqui mais enriquecidos e conhecemos melhor uns aos outros. Também é importante que a gente se conheça melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Engenheiro Barreto, pelas palavras e por tudo o que tem feito connosco, jovem, não só jovens da JTS Tamares, não só jovens da Mares, mas os jovens do Distrito de Braga, tudo o que tem feito e a proximidade com que tem trabalhado connosco. E agora, para finalizar, eu queria pegar aqui no assunto que me diz mais a mim e queria falar aqui fazer aqui uma pergunta ao Pedro Costa, sobre que ele apresentou uma proposta à Câmara da Mares numa tentativa de formular ou de criar um plano de apoio e salvamento às empresas locais e propôs que se reduzissem os gastos de festejo natalício, as luzes de Natal, todos esses gastos que não são urgentes, não são necessários, podem ser indispensáveis, é bom sempre ter umas luzinhas de Natal, mas que muitas das vezes são enormes e são dispensáveis, são gigantes para aquilo que é. E se usasse esse dinheiro poupado, esta é a proposta, que se usasse esse dinheiro poupado num apoio às empresas amarenses, mas num apoio organizado, num apoio planificado. E nesse apoio estão a criação, como FAF, por acaso, o Dr. Raul Cunha já mencionou a criação de um cartão comércio local com descontos efetivos para as pessoas nas compras de Natal. Aqui também foi esta a proposta do Pedro. No entanto, só se aceitou as medidas de isenção total às empresas a mais, de isenção de água, saneamento, recolha de lixo por 2 meses.
está aqui o Pedro, ele não vai deixar mentir, eu acho que estou correto. Em janeiro será avaliada novamente a situação da pandemia e a situação dos amarenses do comércio local para verem o que é que a Câmara poderá ou não fazer. E este tema é-me mais querido, porque eu também estou num grupo que foi formado por o Ricardo Alves, que é e agora queria falar deles um bocadinho, o Ricardo Alves de Amares, que teve esta ideia e convidou-me a mim, presidente da Juventude Socialista de Amares, ao Mário Paula, presidente da Juventude Social Democrata de Amares, e à Liliana Almeida, presidente da Juventude Popular de Amares, aqui na nossa tentativa foi dar o exemplo de que a união, como antes o Dr. Raul Cunha tinha dito, que a união das autarquias em procurar a regionalização e a descentralização como meio para a regionalização, também nós, num meio mais pequeno, tentamos procurar a união dos jovens, a união dos amarenses, para nos apoiarmos uns aos outros, apoiar o nosso comércio local e as nossas pessoas. E analisando estas propostas que já foram implementadas de isenção total de taxas, e analisando também a proposta do cartão de comércio local, queria saber se estas medidas, se o Pedro acha que estas medidas são suficientes para apoiar o comércio local em Amares, e também declarou o apoio público. Eu queria, esqueci, mas o Pedro também apoiou o nosso grupo Eu Compro em Amares, o nosso grupo de amarenses, e apoiando isso também agradeço, em meu nome e de todo o grupo, claramente, o apoio do Pedro e da Câmara. E vendo estas medidas, será que são suficientes, e que mais é que nós podemos fazer aqui em Amares, no nosso contexto amarense? O que é que falta fazer para apoiar o comércio local? Ora bem, em primeiro lugar eu queria dizer que são suficientes ou não, eu creio que poderão não ser, e por isso é que em janeiro pensamos voltar a reunir para avaliar estas medidas que tomamos e outras eventuais que possamos vir a tomar. Mas estava a ouvir há pouquinho o Dr. Raul, tendo consciência daquilo que implica a gestão das receitas, das poucas receitas de um município, estava a ouvir o Dr. Raul e tiro-lhe o chapéu, porque de facto eu penso que no caso do município de Faf, permita-me dizer, terá ido até aos limites do que era possível fazer para apoiar as empresas e as famílias. Reduz-se, devolve-se algum IRS, reduz-se o IMI ao mínimo, apoia-se as empresas com isenção de diversas taxas, e não são muitas, todas aquelas que são possíveis. Portanto, o município de Faf está de parabéns, foi até, penso que aos limites, e o município de Amares ainda não chegou a esses limites. Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: eu penso que o Executivo de Amares, eu apresentei esta proposta, como eu vejo a oposição no Executivo como sendo uma oposição que deve acompanhar, criticar aquilo que é criticável. O modelo de gestão implementado no município de Amares é claramente um modelo de gestão com o qual eu não concordo, mas tenho a obrigação de apresentar soluções, fazer propostas e apresentar soluções alternativas. Não basta criticar. Tenho feito algumas propostas e devo dizer que o Executivo em Amares deu uma prova de maturidade política quando aceitou a minha proposta no imediato e aceitou constituir imediatamente uma comissão que pudesse elaborar um conjunto de propostas. E convidou-me a mim e ao outro vereador da oposição para integrar essa mesma comissão, que reuniu imediatamente naquela semana e fez uma proposta para a reunião seguinte. Portanto, penso que foi dada uma prova de maturidade política por parte da Câmara de Amares, que aceitou discutir este assunto. Levei um conjunto de propostas a essa reunião, aliás, remeti-as por e-mail e depois discuti-as com o representante do Executivo, que foi o Vice-Presidente, e com outro colega da Comissão, o Emanuel Magalhães. Nem todas as minhas propostas foram aceitas, foi-me explicado porquê. Uma outra não seria execuível do ponto de vista da Câmara, uma outra terá que ser repensada. Uma delas foi a questão do cartão, outra foi a questão dos vouchers que poderiam ser até geridos através da associação empresarial. E, portanto, há uma série temos que reconhecer uma coisa: há limitações legais para uma Câmara poder ajudar a sociedade civil, nomeadamente as empresas privadas. Essas limitações têm formas de serem contornadas com apoios indiretos, que não são ilegais. O apoio indireto é isentar de taxas, ou eventualmente atribuir um subsídio extraordinário a uma organização empresarial que possa eventualmente
a desenvolver atividades para apoiar o comércio local. Portanto, há formas de o fazer, mas não são ilimitadas. A Câmara da Mar já deu alguns passos, em janeiro penso que terá que dar mais. O tecido empresarial em Amares não é competitivo, e permita-me, Dr. Raul, que faça aqui a comparação. O município de Faf é mais pequenino que o de Amares, mas é claramente mais competitivo em termos empresariais, está envolvido num ecossistema empresarial que tem uma dimensão completamente diferente do caso da Amares. Portanto, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Mas o tecido empresarial em Amares é frágil, é muito baseado em comércio e serviços, muito pouca indústria, e, portanto, é este tecido empresarial de pequena dimensão que merece a nossa maior atenção, que é também ele gerador de emprego. Eu costumo dizer que a minha proposta, aliás, chamei-lhe de salvar as empresas da Amares, porque é disso que se trata. Sendo um tecido empresarial muito frágil, precisa de ser salvo. Só para ter como referência o histórico, é muito claro. O Concelho de Amares tem tido sempre uma taxa de desemprego acima da média da região e acima da média nacional. Sempre. Portanto, só por aqui vemos que há indicadores que são preocupantes. Agora, Daniel, perguntas, chegam estas medidas? Eu estou em crer que não. O Dr. Raul até dirá que em Faf também não chegam para salvar os empregos todos. Nunca vai chegar. Mas os primeiros passos foram dados e eu acredito que em janeiro, quando dizia o Dr. Raul com toda a razão, temos que pensar na retoma, no pós-Covid. Eu acredito que esta comissão vai manter-se até ao fim deste mandato, pelo menos, para continuar a discutir depois a retoma da economia no Concelho, a recuperação dos postos de trabalho, os que for possível recuperar, a recuperação das empresas, porque, convenhamos, muitas delas já fecharam, há estabelecimentos comerciais que já fecharam, não vão voltar a abrir e é preciso promover essa recuperação. Eu saúdo a maturidade política também que os jovens tiveram ao constituir este grupo de trabalho. E deram um bom exemplo. Porventura, esse bom exemplo que os jovens deram acabou por também sensibilizar o Executivo e penso que estamos no bom caminho. Apesar de tudo, apesar das dificuldades, estamos no bom caminho. Os passos foram poucos, mas penso que em janeiro poderemos vir a poder reforçar as medidas de apoio. É esta luta também que o Pedro tem travado em Amares pelos interesses amarenses que a Juventude Socialista agradece, e não só a Juventude Socialista, todos os jovens de Amares agradecem. É a minha obrigação, Daniel, é a minha obrigação. Pedro, quantos habitantes tem Amares? Quantos habitantes tem Amares? Em Amares, cerca de 20 mil, não chega a 20 mil. 19 mil, não é? E esta preocupação e Faf obrigação... Tem 50. Não percebi, desculpe. Faf tem 50 mil. Sim, é maior, é maior. Este lapso de Faf, não. Eu estava aqui... Não posso deixar passar isso, senão os fafenses faz muito bem. Até porque estão a ouvir isto para que assim ver. Não, o meu pecado é que eu estava a confundir com o território de Vizela, mas não tem nada. Não, é outra coisa. Vizela é que é mais pequeno. De forma, Faf tem uma situação excelente em termos de situação geográfica, porque tem e de acessibilidades. Tem duas vias rápidas muito bem situadas que nos ligam rapidamente, quer ao litoral, quer ao interior, à Europa, não é? Tem uma maior facilidade de transporte que também aumenta ou melhora o comércio dentro do concelho. Mas é claramente um concelho muito mais competitivo do que o Concelho de Amares e que alguns concelhos até do norte do distrito, porque está envolvido num ecossistema ali muito próximo do quadrilátero urbano que faz com que Faf tenha uma realidade até industrial completamente diferente. Mas, mesmo histórica. Há muito espaço a dar, percebemos através da conversa que não há muito espaço a dar em Amares para atingirmos os nossos objetivos, os objetivos ideais. Também lançámos essa questão dos vouchers. Fizemos o seguinte, nos cabazes de Natal, que tradicionalmente se oferece às pessoas mais carenciadas, damos os alimentos que habitualmente damos, o bacalhau, o azeite, essas coisas, e acrescentamos um voucher através da Associação Empresarial de 30 euros para consumir no mercado, no comércio local até ao dia 31 de janeiro. Isso são propostas que eu também deixei que eu penso que poderá acontecer em Amares a partir do dia. Isso ajuda também a estimular ali o comércio, não é? O comércio local, mesmo os cafés, não tem limite. São essas propostas que dão mais significância, que ajudam os amarenses ou os fafenses
ou todos os habitantes portugueses agradecem. Agora, sintetizamos só aqui um pouco a conversa, passamos de descentralização, regionalização, passamos da proteção civil do papel, da proteção civil e das autarquias na gestão de uma pandemia que nos atacou gravemente este ano, em março, é que isto começou a agravar-se drasticamente, e passamos também pela gestão financeira das câmaras, das autarquias, das juntas, passamos pelo poder, falámos aqui do poder das juntas, que para mim é um tema que também interessa bastante, porque as juntas é que estão próximas das pessoas, numa aldeia remota, numa aldeia mais longe, por exemplo, aqui em Amares, para Bouro, Santa Maria, Bouro, Santa Marta, mais para lá para cima, como nós aqui dizemos, as pessoas dirigem-se mais facilmente ao Presidente da Junta, têm mais confiança com o Presidente da Junta do que pegar num carro e vir ao centro da Vila de Amares falar com o Presidente da Câmara, que muitas vezes nem aceita encontrar-se com as pessoas, não pode, tem que se marcar, não é? E às vezes há gente que com o Presidente da Junta é que consegue e tenta resolver os seus problemas, e dando mais apoio, dando mais força às juntas de freguesia, que acho eu também é um caminho para uma melhor gestão autárquica, em tempos de pandemia e fora dela. Falamos aqui de várias coisas e eu penso que quem nos está a ouvir e quem nos ouviu e quem vai ouvir, porque isto vai ficar publicado no Facebook, poderá aprender várias coisas daqui. Agradeço então em nome da Juventude Socialista de Amares a presença do engenheiro Joaquim Barreto, que sempre nos acompanha lado a lado em todas as lutas da Juventude Socialista, mais desde a sua fundação, a presença da Palmira Maciel, que aqui uma grande mulher socialista, uma grande camarada, também nos tem acompanhado sempre desde o início, e aqui aproveito para dizer desde o início, quando o Tiago Costa foi presidente da Juventude Socialista de Amares, e recentemente a nossa Patrícia Ribeiro, que deixou a presidência este ano e teve um trabalho excepcional, toda a gente aqui sabe, toda a gente que tem acompanhado sabe o trabalho excepcional que ela teve, e agora também alguns recebem uma herança fraca na autarquia, eu recebi uma herança muito boa e que agora vou ter que levar a cabo com um grande peso nos ombros, mas com vocês aqui a demonstrar, sempre com garra e sempre com luta. Agradeço também ao Dr. Raul Cunha pela presença. Eu não conhecia o doutor, mas fiquei muito espantado pelas suas lutas, pela guerra que trava em FAF, por um maior serviço aos fafenses, pelo grande trabalho que tem feito, que agora conheci, já tinha conhecido, tinha lido sobre o trabalho em FAF, e agora revelou ainda mais coisas que eu não sabia, e que agradeço a partilha e agradeço o serviço a Portugal também, não é? Como o seu projeto dizia, vamos salvar Portugal, é um serviço aos portugueses. E finalmente ao nosso Pedro Costa, aqui da Amares, o nosso presidente do PS da Amares, foi candidato à Câmara da Amares e agora vereador, tem demonstrado sempre uma atitude muito, para além de uma oposição crítica, mas uma oposição construtiva. Em vez de ser uma oposição que só critica o presidente, faz isto, que só critica, não faças isso, ou estás a fazer mal, ou a dizer que é um burro, alguns entrarão por esses caminhos. O Pedro Costa, para além de criticar o presidente, apresenta sempre uma solução, criando aqui uma boa, sabendo ser bom político, como o engenheiro Joaquim Barreto tinha dito, a arte da política é antecipar os problemas e encontrar soluções para os mesmos. E dessa forma, agradeço a todos a vossa presença. Damos por terminada esta reunião e vou interromper agora o direto